Imagina um time que no início da temporada tem a mesma chance de ser campeão da sua liga que o Elvis tem de ser encontrado vivo. Pois é, amigos, essa era a probabilidade do Leicester ser campeão inglês na temporada 15-16. Mas como vocês sabem, isso aconteceu. Um milagre, uma história de conto de fadas. Chame como você quiser, mas o fato é que o que parecia impossível rolou. E afinal, como tudo isso foi possível? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos dar uma olhada na trajetória do Leicester e o que permitiu que esse time conseguisse realizar esse milagre. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal e por aqui a gente fala de futebol. A única coisa que eu vou te pedir agora é para você ficar nesse vídeo até o final, que eu vou te contar como foi possível o Leicester realizar essa façanha. E se você ficar até o final e gostar do vídeo, aí eu vou pedir para você deixar o like, clicar no botão hypar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Mas por enquanto só espera aí e assiste. Então vamos lá, que pra gente começar essa história precisamos entrar na temporada anterior. A temporada 14-15, onde em determinado momento o Leicester parecia estar condenado ao rebaixamento. Ele iria jogar a Championship na temporada seguinte. O time treinado por Nigel Pearson chegou a estar 7 pontos afundado na zona do rebaixamento. Era um morto. Era aquele caso do faroeste do Dead Man Walking, o homem morto que tá andando ali, mas todo mundo sabe que ele já foi. Só que numa sequência impressionante no fim daquela temporada, o Leicester fez 22 de 27 pontos possíveis. E nessas últimas 9 rodadas, nenhuma outra equipe da Premier League fez uma campanha tão boa. O que permitiu aos Foxes não ser rebaixado naquele ano. Só que essa façanha já representava mais que isso. Para pensar na resiliência necessária para um time que está tão atrás na zona do rebaixamento conseguir emendar uma sequência tão boa de vitórias e de empates e de pontos e fazer, nem que fosse por apenas 9 rodadas, uma campanha de campeão. Talvez ali começou a ser moldado o mental dos campeões da temporada seguinte. E aí, como eu disse, a gente chega na temporada 15-16 com o Leicester tendo a mesma chance de ser campeão do que o Elvis tem de ser encontrado vivo, uma chance de 5.000 para 1. Ou seja, se você apostasse $1 no título do Leicester, você faturaria 5.000 ao final daquela campanha caso eles vencessem. Se você apostasse $10, 50.000. E $100 se transformariam em 500.000. Essa também é a cotação para se encontrar o monstro do Lago Ness. Os ingleses são malucos, né? Eles têm aposta para tudo, você pode apostar no que você quiser. Inclusive nessas coisas bizarras aí. Só que a situação era pior. Uma consultoria chamada Oxera, que faz uma análise mais justa, colocou que a chance do Leicester ser campeão era menor ainda. Se a cotação fosse justa, o Leicester deveria pagar 25.000 para 1. Que aí eles já levavam em conta folha de pagamento, nível dos atletas e outras coisas mais. Então nesse momento você consegue entender que quando começa aquela temporada era um time que havia brigado para não cair, que não havia feito contratações gigantescas e que trazia um novo treinador, um italiano mais velho, um cara mais em final de carreira, um senhor, né? Que vinha de uma passagem totalmente frustrante pela seleção grega, daquelas que você diz que o treinador tá acabado pro futebol, porque ele foi demitido depois de uma derrota para Ilhas Faroe. Se você acha que a seleção da Grécia é ruim, eu te entendo, eu concordo, mas para perder para Ilhas Faroe, talvez a gente monte um time de youtubers aqui, a gente vá lá e ganhe dessa seleção aí. Perder pra eles era uma parada, fim de carreira mesmo. Claudio Ranieri não passava nenhuma segurança para quem o contratasse. Ele ainda era conhecido como Tinkerman, que significa o mexedor. Ou seja, é um cara que mexia muito no time, que não tinha aquela escalação base, cada hora a equipe jogava de um jeito, táticas mirabolantes. E aí o mais engraçado nesse momento é que não foi isso que aconteceu. O Ranieri chega ao Leicester e ele coloca um 4-4-2 simples. 2 linhas de 4, 2 atacantes. O futebol tradicional jogado na Inglaterra durante muitos anos. E ele também não mexeu muito no time. O Leicester tinha uma estrutura
e ela se manteve pela maior parte da campanha. E o time que havia usado 11 esquemas diferentes na temporada anterior, quando brigou para não cair, na temporada 15-16 jogou simplesmente 35 dos 38 jogos nesse 4-4-2. Então não houve nenhuma revolução, nem tática, nem de forma de trabalho. Ele fez o básico. Tanto que ele só mexeu no time 33 vezes durante a temporada. Essa é a segunda menor marca de um campeão da Premier League na história. Essa tática simples, com uma escalação fixa que quase não mudava, permitiu ao time um baita de um entrosamento. E é até estranho você pensar numa Premier League hoje em que todo mundo quer ter a bola, todo mundo quer jogar como Guardiola, todos os times querem trocar passes. Um campeão que simplesmente se defendia e contra-atacava com muita eficiência. Tanto que o Leicester foi a 18ª equipe em posse de bola naquela temporada. Foi a última colocada no quesito troca de passes, ou seja, era a equipe que menos trocou passes a temporada toda. Não teve o melhor ataque, que foi o do Manchester City, não teve a melhor defesa, que foram as de Tottenham e Manchester United, mas teve a melhor campanha. E o time jogava de forma simples. Kasper Schmeichel no gol, Christian Fuchs e Danny Simpson eram os dois laterais, a dupla de zaga era formada por Robert Huth e Wes Morgan, ou seja, uma linha de 4 defensores que priorizava muito a marcação. À frente dessa linha você tinha um desconhecido N'Golo Kanté ao lado de Danny Drinkwater, que davam mais vitalidade ainda para esse time e mais poder de marcação. E aí, como eu disse para vocês, a forma de jogar era bem simples. Era uma equipe que se postava mais defensivamente, tentava não deixar seu adversário criar chance, e a partir do momento em que recuperava a bola, e Kanté e Drinkwater eram excelentes nisso, tentava lançar Jamie Vardy o mais rápido possível. Sim, o Leicester recuperava a bola e buscava seu centroavante. Numa outra fase do ataque, você tinha o apoio ao Vardy, então a bola chegou nele, e essa bola ela tinha que chegar o mais rápido possível. Era papo de, em 2 segundos, a bola tem que estar no Vardy. Chegou nele, você vai ter um Okazaki, um Mahrez tentando dar o apoio, o suporte, e a equipe tentava concluir a jogada numa velocidade rápida. E agora a gente precisa falar dos personagens desse time. Então vamos começar por ele, o cara que mesmo depois do título passou anos no clube. Jamie Vardy. O Vardy é um cara que com 16 anos foi dispensado do Sheffield Wednesday. E aí ele teve uma vida meio atribulada. Teve problemas com a justiça, chegou a usar a tornozeleira eletrônica e ele acabou entrando no futebol através daquelas ligas amadoras, jogando nas divisões inferiores da Inglaterra. Uma trajetória muito diferente dos grandes craques de grandes ligas que a gente costuma ver por aí. Naquela temporada, o Vardy foi o artilheiro da competição com 24 gols e ele quebrou um recorde de Ruud van Nistelrooy, quando ele marcou em 11 partidas seguidas. Só que o Vardy não foi o único herói improvável dessa conquista, então a gente vai para o nosso segundo nome que também merece muito ser mencionado, Riyad Mahrez. O argelino foi contratado junto ao Le Havre da França e chegou à Inglaterra como um completo desconhecido. E aí precisamos falar como às vezes jogadores tão bons passam por debaixo do radar. O Mahrez naquela temporada foi muito decisivo, foram 17 gols e 11 assistências. Ele ganhou o prêmio da Associação dos Jogadores de Jogador do Ano na Premier League. E falando hoje, 10 anos depois, é um cara que dispensa apresentações, né? Depois teve uma carreira de muito sucesso no City e sempre foi um jogador de altíssimo nível. Assim como o nosso terceiro herói improvável dessa lista, também já citado aqui no vídeo, N'Golo Kanté. Kanté é um cara que tentou ser jogador por muito tempo, foi rejeitado muitas vezes por conta da sua baixa estatura, começou na 3ª divisão da França e assim como o Mahrez, ele deixa a pergunta: como um cara tão talentoso passa por fora do radar de grandes equipes? E aí, conhecendo tudo isso, a gente começa a entender um pouco mais de como foi esse título. Você tinha um treinador que abandona a sua forma de trabalhar para trabalhar de uma forma mais pragmática, afinal ele não tinha grandes armas, precisava jogar de forma simples. Você tinha bons operários, como os jogadores que eu citei de linha de defesa, um bom goleiro como Schmeichel, e 3 caras com nível para jogar em qualquer time do mundo que por algum motivo passaram despercebidos até chegarem no Leicester. E aí você tem também um pouco do fator sorte, porque naquele momento Sir Alex Ferguson já tinha deixado o Manchester United, que ainda batia a cabeça tentando encontrar seu
treinador e o seu rumo, coisa que não achou até hoje. Você tinha um Arsenal vivendo um fim de era Wenger, um momento de transição do clube, que também foi muito conturbado até chegar no Arteta. Você também tinha um City num momento de transição, terminando o trabalho, o Guardiola chegaria logo na sequência, um Chelsea passando por problemas internos ali com o Antônio Conte, e um Tottenham que parecia que poderia brigar, mas que a gente hoje, olhando para trás, vê que em nenhum momento eles conseguiram de fato. Ou seja, o título do Leicester é aquela história que nos enche de esperança. Afinal, a zebra no futebol é o que nos apaixona. Mas fazendo essa leitura de tudo o que aconteceu, você consegue ver como cada coisa aconteceu na hora certa, da forma certa. E a gente teve aquele alinhamento de estrelas que vai acontecer uma vez na vida. Eu não consigo acreditar que a gente vai ver um outro conto de fadas desse tão cedo. De um treinador acabado pro futebol conseguir uma sobrevida na sua carreira, um time que brigou para não cair na temporada anterior simplesmente entrar para conquistar o título, e jogadores de tanta qualidade passarem por fora do radar de grandes equipes. E a gente entender que tudo isso aconteceu naquele momento, daquela forma, sim, faz pensar que foi um milagre, porque só um milagre permitiria isso. Mas olhando toda a qualidade dos envolvidos e o momento que a Premier League vivia, dá pra entender o porquê o Leicester surpreendeu o mundo na temporada 15-16. E você que ficou nesse vídeo até agora, consegue lembrar de alguma outra zebra tão absurda assim? Eu confesso que não. O Leicester é, pra mim, a maior zebra que eu vi na minha vida. Se você conseguir lembrar de uma zebra tão grande, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você tá nesse vídeo até agora, não esquece do nosso combinado. Deixa o like, clica no botão hypar, se inscreve no canal e fica com o meu grande abraço.